Que óleo eu utilizo no meu dia a dia? Algumas possibilidades, mas se você quiser escolher um único óleo, você pode escolher o azeite de oliva. É claro que ele não vai ser versátil em todas as receitas. Por exemplo, se eu quiser fazer um bolo de laranja, eu já tentei fazer, não fica bom com azeite. Comi o bolo mesmo assim, mas não ficou meio bolo de laranja com gosto de azeite. Então, para fazer preparações desse tipo, você eventualmente vai precisar de um outro óleo. Pode ser um óleo de soja orgânico, pode ser um óleo de gergelim, pode ser um óleo de girassol. Então, eu falei que se você quiser escolher um óleo, você escolhe o azeite, mas isso para as preparações, fazer arroz, fazer legume, feijão, temperar salada, mas a gente tem que ter um segundo óleo na nossa cozinha para poder fazer algumas outras receitas para não ficar com gosto de azeite. Então, esses óleos que eu citei são uma alternativa. Você pode também usar o óleo de coco para fazer algumas receitinhas. E aqui eu queria dizer o seguinte: óleo de coco virou moda, né? Pode, não pode, é mocinho, ajuda, atrapalha, faz mal. Então fica essa grande pergunta. E a questão é assim: o óleo de coco, ele não é para todo mundo. O óleo de coco, o tipo da gordura, e por que assim, exatamente o óleo de coco de babaçu, porque o tipo de gordura presente neste óleo, que é diferente do azeite, que é diferente do óleo de gergelim, do óleo de girassol, do óleo de soja, do óleo de amendoim, é diferente. O óleo de coco tem uma gordura que a gente chama estruturalmente de gordura saturada. E esses óleos vegetais, o coco é um vegetal, mas esses outros que eu citei, eles têm gordura insaturada. A gordura saturada, ela, para pessoas que estão acima do peso, para pessoas que têm diabetes, para pessoas que têm alguma alteração nesse metabolismo da glicose, não é uma boa coisa. Ela interfere, a gordura saturada interfere no mecanismo da insulina, que é o hormônio que vai controlar a entrada de glicose dentro da célula, e isso está naturalmente desbalanceado quando a pessoa está fora do peso ou quando a pessoa já tem um quadro aí de diabetes, por exemplo, tipo 2, que é decorrente também do excesso de peso, principalmente, e aí o óleo de coco não vai fazer bem. Então, não é que não pode usar o óleo de coco, mas também não é para usar o óleo de coco em tudo. Agora eu troco tudo por óleo de coco, tá? Então tem pessoas que podem utilizar tranquilamente, tem pessoas que têm que tomar um pouco mais de cuidado com o consumo do óleo de coco. Óleos transgênicos. A gente tem a soja e o milho como plantações em larga escala para a produção de óleo. Esses normalmente são transgênicos, esses em grande escala são transgênicos, tiveram a sua sementinha, o seu DNA modificado geneticamente. Quando você consome as versões orgânicas desses óleos, eles não são considerados transgênicos. Para se obter um selo de produto orgânico, esse produto não pode ser transgênico dentre os vários outros critérios para recebimento do selo. Então, se você quiser usar um óleo de soja, procure um óleo de soja orgânico, porque aí ele não é transgênico. Tem um óleo que ele é transgênico por natureza, que é óleo de canola. A sigla canola é Canadian Oil, é uma sigla, que é o óleo da couza, esse é o alimento que é a semente, né, que é encontrada na natureza, que é modificado geneticamente e aí se transforma num óleo comestível e aí batizaram o nome de canola. Então, o óleo de canola, ele já nasce transgênico porque a forma que ele chegou até o jeito de ser óleo aí vem de uma semente que foi bem modificada até chegar neste produto. E finalmente, em relação a esse tema, né, que óleo utilizar, agora é o que não utilizar, que é a gordura trans. A gordura trans é uma gordura fabricada, né, para consumo humano, ela é modificada na indústria. Então, é um óleo de soja, onde foi
adicionado hidrogênio, então fica como gordura hidrogenada, e esta modificação ela muda a estrutura química do óleo e faz o óleo ficar trans. Essa característica química do óleo agride o nosso organismo de uma maneira que não vale a pena. Então, a gordura trans, ela existe no mercado de alimentos para aumentar o tempo de prateleira do produto, para dar crocância ao produto. Então, procure que a maioria dos biscoitos, alguns pães, vários alimentos, bolachinhas, são feitos com gordura vegetal hidrogenada. Este é o nome e sobrenome da gordura trans. E aí você pode falar assim, mas eu olhei na tabela nutricional e lá está escrito que é zero trans. A legislação diz o seguinte, se na porção, então toda a tabela nutricional vai ter uma porção. Vamos pegar uma bolacha, um biscoitinho salgado, que eu tenho mais ou menos de cabeça aqui, esses bolachinhas água e sal. De 4 a 5 bolachas é considerado uma porção. Se neste tanto de bolachas, de 4 a 5, a quantidade de gordura vegetal hidrogenada for menor do que 0,2 gramas, nesse total de 4 a 5 bolachas, o fabricante pode dizer que é zero, e aí ele põe na tabela nutricional que é zero. Mas aí você vai olhar na lista de ingredientes, está lá, gordura vegetal hidrogenada. E conferindo os rótulos, eu digo para você que essas bolachas todas, de A a Z, a grande maioria de grandes empresas, vai ter farinha branca, gordura vegetal e açúcar, ou farinha branca, açúcar e gordura vegetal. Gordura vegetal hidrogenada, né? Eu até falei um apelido dela. Então, não consuma alimentos contendo na sua composição gordura vegetal hidrogenada. Realmente isso não faz bem para a saúde. As margarinas não são assim, eu nem considero alimento, mas eu vou falar daqui porque no passado as margarinas eram feitas com gordura hidrogenada. Hoje elas são feitas também com óleo de soja, mas não é mais hidrogênio, que é adicionado ali a uma outra substância, e aí fica a gordura vegetal interesterificada. É um nome mais complicado ainda. E isso está no mercado, eu diria se faz uns 15 a 20 anos, talvez por aí, 15 anos, e a gente já viu que não produz os mesmos efeitos no metabolismo que a gordura trans, mas ainda tem tempo para a gente estudar e ver que não deve fazer bem, né? Se não foi feito pelas mãos de Deus, realmente não faz bem para o nosso corpo. Então, evite o máximo que você puder o consumo de alimentos contendo gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, e escolha sempre um bom óleo para você ter, lembrando que o azeite é uma boa alternativa, e aí deixa um segundo óleo para você fazer preparações para não ficar tudo com gosto de azeite.